tem Luiz Castro, que virou alvo de um verdadeiro leilão entre clubes de futebol no Brasil. Ele me fala também de Evangelos Marinax, que concedeu uma entrevista no exterior afirmando, revelando, confirmando que está negociando com o Vasco, como você já sabia por aqui. As últimas do mercado, o Vasco precisando pagar uma indenização importante ao Benfica e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Luiz Castro, treinador português que fez sucesso pelo Botafogo no ano passado, virou alvo de um leilão. O primeiro a fazer proposta oficial foi o Santos na semana passada, inclusive o clube espera por uma resposta até no máximo essa quarta-feira. Posso contar também que o Vasco já apresentou uma proposta. Essa oferta foi feita no início dessa semana e o Vasco está disposto a esperar um pouco mais pela resposta do técnico português. Nas últimas horas também, em tom de especulação, surgiram os nomes do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, esses com treinador. O Galo tem vínculo com o Milito até dezembro de 25, mesmo período do contrato de Fernando Diniz no Cruzeiro. Nem Cruzeiro nem Atlético confirmam a sondagem a Luiz Castro, é natural que não confirmem mesmo, eles ainda têm 2 jogos por disputar no Campeonato Brasileiro e têm passado a imagem de que podem contar com seus atuais comandantes. Posso assegurar para vocês que o Milito balança demais. Vai haver uma reunião entre acionistas do Atlético ao fim do Campeonato Brasileiro para discutir a demissão do treinador argentino. A multa de 4 milhões de reais não é um impeditivo. Sobre Fernando Diniz, a última chance de o ex-técnico da seleção brasileira seguir no Cruzeiro em 2025 é classificar o time para a Libertadores, ainda que seja para pré-Libertadores. Se isso não acontecer, é natural que o Diniz também seja demitido e o Luiz Castro é ótima alternativa para ambos os clubes. O Santos começa a perceber que a demora do Luiz Castro e o interesse de outros clubes pode atrasar todo o seu processo, até por isso, na Vila Belmiro já há quem garanta que Renato Gaúcho surge como um plano B. Mandei na manhã dessa terça-feira uma mensagem para o Luiz para perguntar a respeito de prazos, assim que ele responder, conto para vocês por aqui. Combinado? Assisto muito futebol em geral. Convenhamos que o Vasco no Brasil é mais engajado com torcida que o Forest, fica mais fácil de atingir os objetivos, não há a menor dúvida, né? Não há a menor dúvida. A torcida do Botafogo é menos engajada e popular do que a do Vasco. E olha o que a torcida do Botafogo fez em meio a essa comoção pelo título. Primeiro invadindo Buenos Aires, sendo maioria no estádio contra o Galo, depois uma baita recepção a ponto de o Textor ficar encabulado, ficar emocionado com tudo que ele viveu. Imagino que o Marinax deva ter feito esse raciocínio. Pô, se o Textor conseguiu tudo isso, imagina o que eu seria capaz, com a minha capacidade de investimento. O Marinax tem muito mais dinheiro do que o Textor. Nem se compara, o Textor é fichinha perto do Marinax, tá? Deixa eu até perguntar, vou mandar uma mensagem pro Pedro Mesquita. Pedro, boa noite. Tudo em ordem por aí? O Textor havia tentado fechar com algum outro clube do Brasil antes de comprar o Botafogo? Cara, isso me veio à cabeça nesse final de semana, mas eu esqueci de perguntar pro Pedro. E o Pedro é o cara mais apropriado para isso, até porque o Pedro era o diretor da XP que estava cuidando dessas negociações. Foi ele que intermediou o acordo do Botafogo com o Textor e do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, tá? Preciso falar agora sobre o Vasco, a notícia não é boa. Apesar de ter garantido nesse final de semana a confirmação da continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá de pagar 2 milhões de euros ou quase 13 milhões de reais ao Benfica. Você não deve estar entendendo nada. O que tem a ver permanência do Vasco na primeira divisão e um pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica? É que quando o Vasco havia contratado o João Vitor, zagueiro do Benfica, ficou condicionado o pagamento de mais 2 milhões de euros em caso de permanência na Série A do Brasileiro, o que fará da compra do João Vitor uma das mais caras da história do futebol brasileiro em relação a zagueiros. Ele havia sido comprado por 6 milhões de euros fixos, tem esses 2 milhões de euros em bônus, total de 51 milhões de reais. O presidente Pedrinho está revoltado com essa promessa feita pela antiga gestão de pagamento de mais 2 milhões de euros, primeiro porque ele não tem esses 2 milhões de euros e vai precisar arranjar, não se sabe como, certamente tirando de dinheiro que ele poderia investir na contratação de atletas. Para piorar, segundo o Pedrinho, esse bônus que você paga para não cair, trata-se de uma mentalidade perdedora, algo que ele não gostaria que continuasse no Vasco em 2025. João Vitor, que disputou apenas 35 jogos, 1 gol e 2 assistências,
a mim não convenceu. Eu queria saber, você, torcedor do Vasco, já usa o espaço para comentário, beleza? Quero falar agora sobre Evangelos Marinakis. O magnata grego confirmou que negocia a compra da SAF do Vasco. Notícia que você soube primeiro no canal do Nicola. É que o Marinakis concedeu uma entrevista à Sky Sports, uma das principais emissoras do planeta. Essa entrevista vai ser exibida apenas na terça-feira, mas a Sky Sports tem soltado trechos, pílulas e informações a respeito dessa entrevista. Em um dos trechos, o Marinakis diz, abre aspas, é preciso ser algo importante, algo grande, fecha aspas, se referindo à compra de um clube no Brasil. Esse trecho, que já foi divulgado, confirma que o Marinakis tem a intenção de fechar a compra de um time no Brasil. Ele, inclusive, confirmou outra notícia que eu trouxe aqui, de que o Edu Gaspar foi contratado para, entre outras coisas, tocar esse projeto de encontrar um clube nacional. A frase foi, abre aspas, eu gostaria de cooperar com o Edu em um projeto global. Importante contar que nessa segunda-feira, depois da divulgação dessa pílula em que o Marinakis confirmava o interesse de contratar um clube brasileiro, a Sky Sports traz a notícia de que o Marinakis revelou nessa entrevista que negocia com o Vasco. Um trecho da publicação da Sky Sports diz o seguinte: o Marinakis contou sobre suas ambições de expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube do Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama, fecha aspas. Mas as boas notícias para os vascaínos não param por aqui. Além do Marinakis, há outros 3 interessados. Um grupo americano, um grupo árabe e também um grupo italiano, que é liderado por Andrea Radrizzoni. Esse cara já foi dono do Leeds e hoje é controlador da Sampdoria. Ele tem tentado juntar um grupo de investidores para a aquisição do Vasco da Gama. De acordo com o Vasco, as negociações mais avançadas nem são com o Marinakis. Boa noite, Nicola. Fico feliz por ter muitos investidores interessados no Vasco, mas o grego foi inteligente, quebrou o sigilo para ter a torcida a favor. Ótimo ponto. Boa observação. Todos esses acordos do Vasco com interessados, eles têm uma cláusula de confidencialidade. O nome é difícil, mas explicar essa cláusula é muito simples. As partes pedem que não seja, para que isso não se torne público. Então, o Vasco tem isso, assim como os interessados. O Marinakis quebrou essa história. E ele tá jogando para a galera, tá jogando para a torcida. Talvez ele tenha percebido que talvez ele esteja um pouco atrás dos demais. E ele joga com o público, né? Ele e o filho dele perceberam muito o quanto o torcedor vascaíno é engajado. Só para lembrar que é coisa de uns 15 dias, o filho do Marinakis chegou a postar uma imagem de um relógio marcando a hora e embaixo uma placa Rio de Janeiro. Aquilo mexeu muito com o torcedor vascaíno, né? Então, assim, Vinícius, acho que a tua leitura é muito boa. O Marinakis sabe que tem outros interessados, mas ele usa isso também a seu favor. Boa noite, Nicole, a todos do canal. Qual o real interesse do Marinakis, árabes, americanos e italianos na SAF do Vasco? Bora lá, Claudio Honor. Fui o primeiro a contar para vocês que o Marinakis compraria um clube no Brasil, né? Que o Edu Gaspar havia sido contratado por ele para fechar a compra de um clube no Brasil. Pois bem, e depois contei para vocês que o Vasco era um dos interessados. E o Marinakis deu uma entrevista à Sky Sports confirmando que de fato ele tem negociações com o Vasco da Gama. Ele não está sozinho, tá? O Vasco hoje negocia com 4 interessados. O Marinakis, um grupo de americanos, um grupo de árabes e não chega a ser um grupo, mas há uma tentativa de formação de grupo capitaneado por um italiano. Esse italiano já foi o dono do Leeds, da Inglaterra, e mais recentemente passou a ser o controlador da Sampdoria. O nome do cara é Andrea Radrizzani, tá? Esse cara está tentando formar um grupo de investidores para comprar o Vasco. O que eu posso contar para vocês é que existe uma negociação mais avançada no Vasco do que a do Marinakis. É uma negociação, não diria que está para fechar, mas é uma negociação mais avançada. Só uma pontuação na minha opinião. O italiano não tem sucessos em seus negócios. Já o Marinakis é mais relevante. O filho postou camisa da Força Jovem. Eu tinha até me esquecido desse episódio. Foi numa troca de mensagens, não foi, Vini? Se eu não me engano, alguém do Vasco mandou uma mensagem para ele, pedindo para que ele fechasse, e aí ele respondeu alguma coisa e emplacou com uma mensagem da Força Jovem, que é uma das organizadas do Vasco, né? Sobre esse italiano, ele passou com sucesso moderado pelo Leeds
e agora no controle da Sampdoria não faz grande barulho, né? Já o Olympiacos ganhou títulos nas 7 primeiras temporadas do Marinakis. O Olympiacos é o time do coração do grego, e no Nottingham Forest foram 5 anos até sair da Série B para a Série A. Mas vale a lembrança de que o Forest não jogava a Premier League há 23 anos. Então essa demora, que parece grande, de 5 anos para voltar à Série A, na Premier League ela se justifica. Tem até uma curiosidade, assim, ao Textor, ele conseguiu, em bem pouco tempo no Botafogo, ser campeão da Libertadores. O Textor, com os clubes dele na França e na Inglaterra, isso parece muito mais distante. É muito mais caro ser campeão na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, do que no Brasil. Porque você tem potências no Brasil, como o Flamengo, como o Palmeiras, potências financeiras, né? Mas com um aporte financeiro de um magnata ou de um estrangeiro, o Botafogo esse ano gastou mais do que o Flamengo com reforços. Então, vai lá na Inglaterra, vai lá, leva um milionário lá para a Inglaterra. O cara vai penar para conseguir montar um time. O Nottingham Forest foi o quinto que mais gastou em contratações na temporada 23-24. O quinto que mais gastou. O time até conseguiu ir relativamente bem, mas bem longe de título, tá? Diego Barbosa, Sampdoria tá na merda, 12º colocado na Série B do Campeonato Italiano. Esse italiano daí é furada. Ótimo ponto, a gente tava falando exatamente sobre isso, né? Até com a mensagem do Vinícius. Nicola, você sabe algo do Alan no Vasco em 2025? Roberto de Freitas. Cara, eu não sabia, eu não sei, sendo bem preciso, né? Mas eu me desapontei com a passagem do Alan, ou do Alan, como queiram, pelo Botafogo, né? Ele já havia se declarado vascaíno, então, uma relação super legal com o clube e tal, mas ele acabou optando pelo Botafogo. Deixa eu mandar aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Tem alguma possibilidade? Mandei aqui o seu print do Roberto de Freitas, tá? Quer ver, ó? Alan Botafogo. O Alan é aquele volante que já passou pelo Everton, passou estava no futebol, pelo Napoli, estava mais recentemente no futebol dos Emirados Árabes Unidos. 15 jogos e uma assistência. Na final ele jogou 1 minuto. Vinha de 4 partidas seguidas sem sair do banco de reservas. Tenho certeza que quando ele decidiu voltar ao Brasil, ele imaginava uma realidade bem diferente, né? O Alexandre Rio, Nicola, Marinakis no Vasco é verdade? Sim, é verdade, que há um interesse, tá? Não vou dizer que está fechado, nem nada disso. Inclusive, o Vasco afirma que existe uma negociação mais avançada do que a do Marinakis, tá? Mas o Marinakis admitiu em uma entrevista na Sky Sports que há sim um interesse em fechar com o interesse dele em fechar com o Vasco.